A graça e a paz para os nossos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, que nos assistem nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo alegria ao nosso coração por estarmos com mais uma oportunidade de estudar a sua palavra, de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. E nessa manhã, como já foi anunciado, o pastor já anunciou, nós trataremos do capítulo 20 do livro que nós estamos estudando, o Conhecimento de Deus. Estamos chegando ao fim da viagem, capítulo 20. E o título é Deus é o nosso guia, ou Deus é a nossa direção. E nesta manhã nós vamos meditar e estudar um pouquinho sobre esse conhecimento maravilhoso que é a direção de Deus. Você que nesta manhã, porventura, esteja pedindo a direção de Deus. Às vezes a gente está na caminhada com Cristo, mas algumas vezes a gente pode se sentir talvez sem a direção de Deus para alguma decisão a tomar, para alguma coisa na vida. E a gente vai entender hoje nessa manhã, como é que a gente pode buscar a direção divina, onde está a direção divina, entender que a direção é algo que nos traz alegria ao coração, porque nos traz segurança. Que bom saber que existe alguém que nos conduz, que não estamos soltos nesse universo, como eu ouço e vejo às vezes nas redes sociais as pessoas agradecendo pelo universo, pelo cosmos. E graças a Deus que nós temos um Deus vivo, Deus todo-poderoso, que nos conduz, que nos guia, como diz lá no Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É um Deus que está conosco. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem no livro dos Salmos. Salmo 25 é um salmo que praticamente trata sobre a questão da direção, mas vamos ler apenas alguns versículos. Salmo 25, vamos ler os versículos 4 e 5, e depois do 8 ao 12. Salmo 25, versículos 4 e 5 e depois 8 ao 12. É um salmo de Davi, é uma oração de Davi, em que ele pede a Deus seu auxílio. E diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Podem sentar, irmãos. Nós louvamos a Deus por essa porção lida nessa manhã. É um texto, como eu já disse, que trata, há outros versículos que tratam também, mas esses que a gente leu já são suficientes para a gente entender aqui que nosso Deus é um Deus que aponta o caminho, que guia, é um Deus que ensina as veredas, os caminhos. Veredas são caminhos, E nessa manhã a gente medita um pouco sobre isso, E aí eu, lendo, um pouco sobre o assunto, e aí eu começo a me lembrar de uma experiência ruim que eu tive quando era bem mais jovem ainda. Acho que minha primeira viagem que eu fiz a São Paulo, eu fiz uma viagem de ônibus, eu ia para um congresso na Universidade de Campinas. E não tinha recurso, uma situação muito complicada, fui de ônibus sozinho pela experiência, muito ruim, mas assim, aprendizagens também de boas demais. E eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei na casa de um parente, cheguei em São Paulo, esse parente me levou para Campinas, 1h30, já meia-noite, eu cheguei lá mais de meia-noite em Campinas, e em vez de chegar a casa pela rua, aliás, cheguei pela rua da frente, mas aí quando eu fui de manhã para a universidade, para sair para a universidade, em vez de sair pela rua pela frente, peguei um atalho pelo quintal que dava noutra rua. E aí, irmãos, a imaturidade, não tinha pego o telefone de ninguém, não sabia nem o nome dos parentes direito, porque o povo se tratava por apelido, saí de João Pessoa sabendo o apelido do povo. Resultado, quando eu voltei à noite para casa, à noite, um lugar muito esquisito, estava perdido. Passei, tão traumático que eu acho que a sensação vem até hoje ainda. Passei 40 minutos sem contato, sem saber, perguntando o nome do povo, o povo, não conheço essa pessoa por aqui. E eu dizendo os nomes e aquela sensação ruim de estar perdido, sem norte nenhum, para onde ir, o que fazer, não tinha telefone celular na época, e desesperado, e não conseguia nem lembrar da rua, de casa, nada, porque o medo era tão grande, o medo de estar perdido era tão grande que me impediu de enxergar até o lugar, reconhecer algumas coisas. Enfim, depois de 40 minutos,
rodeando o local, o bairro, eu resolvi ir por um lugar que eu disse que não era, mas eu digo, eu vou tentar ir por aqui. Não fui ainda, mas não é aqui. E era exatamente a rua onde estava localizada a casa. E foi uma experiência muito ruim, porque a sensação de estar perdido, de estar sem direção, de estar sem norte, ela nos traz esse medo, esse pânico, né? E aí eu pensando na questão da direção, Deus é o nosso guia, da mesma forma a gente pode pensar isso no contexto da nossa vida cristã, né? Quando a gente está sem direção, sem guia, sem orientação e sem norte, é um caminho difícil, é um caminho escuro e que nos impede de enxergar muita coisa, porque o medo e o desespero nos toma conta de nós. Então, nessa manhã, a gente vai entender um pouco sobre o conhecimento da direção de Deus como algo que nos conforta, algo que nos traz segurança, né? A gente saber que tem um Deus que guia, e aí guia, inclusive, na nossa jornada maior, que é a jornada daqui até chegar ao nosso lar, à nossa casa, e Ele tem nos guardado. Então, que nessa manhã, o nosso coração possa ficar tranquilo, sabendo que Deus traz direção. E vamos ver também na lição que mesmo quando a gente insiste às vezes em desviar do caminho ou errar o caminho, como é que Deus age em relação a nós, com relação a isso aqui. Então vamos ver primeiramente algumas verdades básicas sobre a direção divina de Deus para as nossas vidas. E a gente vai pedir aos irmãos que acompanhem com a Bíblia, com a palavra, a gente vai ler algumas referências para mostrar como a direção de Deus, a direção divina, é algo que é uma ideia que está presente em toda a Escritura, né? Está presente. Primeiramente, no próprio plano de Deus para nós. O plano eterno de Deus, o plano de salvação, já contempla de uma forma maravilhosa a ideia de direção divina para onde nós estamos indo. Afinal de contas, o que é que nós fazemos aqui no domingo de manhã, né? Se nós não soubéssemos o que nós estamos fazendo, que nós não tivéssemos a consciência, a clareza de onde nós estamos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Então, isso faz parte do plano de Deus que nós aceitamos. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos 11, 9, 10 e 11, fica muito claro quando Paulo vai falar sobre as bênçãos de Deus em Cristo, a Deus como nosso Redentor. Ele diz aí no versículo 9, 10 e 11, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todo o capítulo vai tratar do plano de Deus, da redenção, da escolha, da seleção de Deus, né, em relação às nossas vidas. Então, por aí a gente já começa a entender que há um plano, que há um propósito, né, da direção de Deus como povo de Deus aqui na terra, como igreja do Senhor, como nós nos colocamos na condição de igreja. Mas há outras passagens na Bíblia, a gente vai ver devagarzinho aqui, de uma maneira rápida, mostrando como Deus está presente na vida do seu povo, como Deus vai guiando, conduzindo o seu povo durante toda a história, né? E é engraçado que às vezes a gente olha para trás, olha para o Antigo Testamento, e às vezes a gente pode até pensar, mas Deus era tão presente, guiava o povo ali, a gente via, por exemplo, lá no deserto, todo o cuidado, mas é o Deus que continua cuidando até hoje, da igreja do Senhor, nos conduzindo, e a gente vai ver de que forma a gente continua sendo guiado, sendo conduzido. Mas, por exemplo, irmãos, a própria história da libertação do povo lá do Egito e a caminhada, a trajetória pelo deserto, né? A gente vê aí quando o povo sai e é liberto da escravidão do Egito, Deus guia aquele povo primeiramente pelo mar, passando pelo Mar Vermelho, pelo mar, né? E depois passando pelo deserto, né? E aquele cuidado todo de Deus que a gente conhece. A coluna de nuvem durante o dia, né, para proteger o povo daquele sol causticante do deserto. Se a gente se incomoda com um sol desse que está aí fora, imagine o sol do deserto. E também a coluna de fogo para iluminar aquele breu, aquela escuridão toda. Então, fica claro para a gente que Deus tinha um cuidado, que Deus tinha uma direção. O povo estava em movimento, o povo estava marchando em direção a algum lugar, né? Então, o cuidado de Deus, a direção de Deus, é Deus como guia no sentido de que nós estamos caminhando para algum lugar. Se a gente trouxer essa realidade para nós hoje como igreja, é a mesma história, estamos caminhando para uma Canaã, não mais aquela Canaã que o povo estava no Antigo Testamento, mas a Canaã celestial, estamos caminhando e Deus, com certeza, vai nos conduzindo. Porque o deserto por onde a gente vai passando hoje é um deserto também muito árido.
Esse mundo que a gente vive, né, que a gente é conduzido, é um mundo perverso, é um mundo totalmente dominado, digamos assim, um sistema dominado pelo inimigo. Então, nós estamos nos conduzindo por um sistema desse e Deus vai nos guiando. Mas também, se a gente for mais adiante, a gente vai ver o cuidado de Deus com relação ao seu povo, por exemplo, lá na Babilônia, no exílio, né? Quando o povo é exilado lá, Deus levanta Ciro, né? Está lá em Esdras, se os irmãos quiserem conferir, no capítulo 1, versículo 1, a gente vê quando Deus levanta Esdras, e diz assim, Esdras 1:1. No primeiro ano de Ciro, aliás, Deus levanta Ciro, não Esdras, Esdras rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, né? Dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então veja o cuidado de Deus, a direção do Senhor, não tirando aquele povo ali do exílio, né, da prisão da Babilônia. Então novamente aqui vemos o plano de Deus, a direção de Deus na vida daquele povo. Mas também a gente pode ir um pouco mais adiante e perceber o plano de Deus na vida de quem? Na vida do próprio Filho dele, de Deus, no Filho de Deus que é Jesus. O plano de Deus na vida de Jesus é muito perceptível. Se a gente começar a olhar os evangelhos, a gente vai ver todo o percurso de Cristo, toda a trajetória do nosso Senhor aqui na terra, rumo ao cumprimento do propósito do Pai, para cumprir, né, a sua morte e ressurreição, enfim, cumprir o plano de Deus de salvação. Lucas, o evangelista Lucas, ele comenta aqui no capítulo 18, pegando aqui as bases bíblicas para os irmãos irem conferindo e compreendendo como é que a Escritura vai nos dando esse conhecimento de Deus sobre a direção de Deus. No capítulo 18 de Lucas, versículo 31, quando Jesus prediz, pela segunda vez, acho, a sua morte e a ressurreição, ele diz assim, Lucas 18, 31, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Então veja como o evangelista registra, né, que estava ali a morte de Cristo, Cristo estava para morrer, para cumprir o plano de redenção de Deus, portanto, o plano de Deus, a direção de Deus na vida de Jesus. Tanto é, irmãos, que a obra de Jesus, a vida de Jesus aqui na terra era justamente cumprir a vontade do Pai. Se a gente pensar, por exemplo, como ele diz lá no capítulo 4 de João, o próprio Jesus, ele declara isso, dizendo o seguinte, João, capítulo 4, e o versículo 34, ele diz, disse-lhe Jesus, esse contexto aqui ele está falando sobre a ceifa e os ceifeiros, e ele diz no 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, Jesus tinha uma clareza muito grande, uma compreensão, né, do plano de Deus, né, na sua vida, no seu ministério aqui na terra, do que ele tinha que fazer, da missão, como ele diz, né, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e portanto, cumprir, realizar, executar a obra que Deus havia designado para Cristo fazer, né? E se a gente for um pouquinho mais adiante também, na própria Escritura, saindo do Antigo, a gente está no Novo, né, com a vida de Jesus, que é o maior exemplo de como Deus estava na direção da vida de nosso Senhor. Nós temos também a própria vida do apóstolo Paulo. E aí são várias passagens, a gente não vai poder ler, mas os irmãos podem aprofundar em casa também. E os irmãos também conhecem algumas passagens. Se a gente for, por exemplo, para o próprio livro de Atos dos Apóstolos, né, a gente já vai ver o registro do crescimento da igreja, de como Paulo foi um instrumento usado por Deus na propagação do evangelho por toda a Ásia, pela Europa ali, por onde ele passava. E a gente vê Deus conduzindo mesmo, inclusive de uma forma até sobrenatural em alguns momentos, como o Espírito Santo de Deus ia conduzindo, né, desviando para cá, levando para lá. E isso é registrado no livro de Atos, como o Espírito Santo, quando separa lá os dois, né, Paulo e Barnabé. Enfim, a gente vai vendo a atuação do Espírito Santo de Deus, e isso mostra como havia uma direção, havia guia, havia um caminho ali
estabelecido por Deus para que Paulo fosse usado por Deus propagando e difundindo o Evangelho. Então, por exemplo, para não ficar somente aqui, Atos capítulo 21 tem um registro de que Paulo tinha essa consciência. Capítulo 21, versículos 12 a 14, quando Paulo está em Cesareia e ele recebe aquela visita daquele profeta Ágabo, né, que tira o cinto assim e prediz ali que ele iria passar por uma situação de dificuldade, de perseguição. E aí aquele povo ficou todo abalado, né, todo agoniado, como diz aqui, como a gente diz, pensando nesse sofrimento que Paulo iria passar, né? Inclusive alguns disseram, quando ouvimos estas palavras no versículo 12, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ora, queriam até intervir, né, com medo, né, na direção que Deus tinha dado para o apóstolo Paulo. E aí Paulo responde da seguinte forma, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração, né? Tentando me persuadir aqui, tentando me amedrontar, né? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo aqui é apenas um dos registros, mas como ele tinha essa consciência, né, da direção de Deus, que ele diz, eu estou preparado aqui não apenas para sofrer, mas se possível para morrer. Porque ele diz, cumpra-se a vontade do Senhor, né? E é algo difícil, né, irmãos, para as nossas vidas, porque às vezes a gente basta uma enfermidade na nossa vida, uma doença, uma situação de perrengue, e a gente corre logo pedindo para Deus livrar daquela situação, para Deus afastar aquilo ali, e a gente nem lembra de dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, se é para morrer, que morra, né? É difícil a gente dizer isso, né? A gente quer que a situação seja resolvida. Agimos como essas pessoas que estavam ao redor de Paulo, né? Que tentaram, chorando e tentando quebrantar o coração de Paulo, para que Paulo não fosse, né? Mas Paulo diz, não, eu tenho que cumprir a vontade de Deus, faça-se a vontade do Senhor. Aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Na oração lá do Pai Nosso, ele diz, a vontade de Deus seja estabelecida. E, então, irmãos, Deus tinha um plano e Deus tem um plano, então, para cada um de nós. O que essas referências aqui que nós lemos nos mostram, o que esses registros, existem muitos outros, mas apenas a gente está destacando alguns, é que Deus, assim como dirigiu todo o seu povo lá no Antigo Testamento, com Israel, como Ele foi com Israel, certamente também Ele é conosco como igreja do Senhor. Então, não precisamos ficar abalados, atormentados, achando que nós não temos uma direção, que o vento está levando a nossa vida, né? Que a gente está ainda assim, levando, empurrando com a barriga, ou a sensação a gente pode ter de que a gente está sendo levado e conduzido, mas não estamos. Primeiramente porque nós temos um Deus que é soberano. Existe aqui um princípio da soberania de Deus que vai nos conduzindo. Mas aí a pergunta é, será que Deus ele pode nos comunicar esse plano de direção, de guia, ele pode comunicar isso para as nossas vidas? Será que a gente pode ter consciência disso? E o livro de Atos dos Apóstolos traz várias referências também, a gente não tem como aprofundar, mas fica como tarefa de casa durante a semana, para os irmãos lerem o capítulo e estudar. Há muitas referências lá, mas a gente lembra do caso lá do Filipe, né? Como Deus vai conduzindo ali, quando ele vai enviado para se encontrar com o etíope ali, como Deus vai conduzindo aquela situação nos mínimos detalhes, né? E é interessante porque é isso, nos mínimos detalhes. Quando eu estava lendo o estudo, preparando, não tem a referência dessa história, mas eu acho muito interessante a história de José do Egito, né? Quando a gente pensa em José lá naquela situação em que ele é vendido, né? Até a situação onde ele chega como governador do Egito. E muita coisa se passou nesse meio aí. E a gente vai pensando, como é que a coisa acontece dessa forma, né? O homem é vendido, olha só como começa, né? Depois ele é preso, né? Passa por essa situação, é humilhado lá na casa de Potifar, até que Deus o coloca naquela condição, naquela situação. Então, muitas vezes a gente está muito olhando para o percurso. E o percurso, às vezes, pode nos trazer medo da nossa trajetória. A gente está olhando para o que a gente está vivendo, pelo que a gente está passando, e às vezes o que a gente está vivendo e o que a gente está passando pode nos tirar os olhos do fim, né? do ponto de chegada, que é maravilhoso, aquilo que Deus preparou para cada um de nós, né? Como diz a palavra lá em Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, que nessa manhã a gente possa ser fortalecido no Senhor, entendendo, compreendendo, aceitando que Deus nos dirige, né? E que a gente pode até ter a sensação de que a gente é que está conduzindo
a nossa vida, mas saiba que há um Deus que conduz. Agora, é claro que nessa direção, nesse caminho, a gente pode tomar algumas escolhas, algumas decisões erradas, né? Por não fazer aquilo que que eu quero que fique bem marcado na nossa mente, que já possa adiantar, por não observar a Escritura, porque ela a gente vai ver aqui com mais detalhes, ela é que é a fonte de toda a segurança das nossas vidas, tá? Então, pode falar, pastor. Isso. É verdade. Só resumindo aqui, o pastor está fazendo uma exposição sobre os dois tipos de direção de Deus, a direção normativa, decretiva, né? Decretos de Deus, né? Em que a gente não sabe, né? São os atos que Deus executa e que a gente não tem conhecimento. Dá o exemplo aqui da pandemia, ninguém sabia que iríamos deparar algum dia com um fato como esse que a gente está vivendo, com a pandemia. E a outra vontade é a vontade normativa de Deus, né? Que aí é aquela vontade de Deus que está na própria Escritura, os princípios, as verdades que Deus nos orienta, que nos dá para nos conduzirmos aqui em nossa vida. Ele trata disso, mas não usa os termos teológicos na vontade, que ele vai dizer mais adiante, olha, o fato de a gente estar na direção de Deus ali, não significa dizer que a gente não vai ter problemas, né? Ele vai chegar nesse ponto aí também, e dizer também, a gente só adiantando, que aquelas decisões que nós tomamos na vida, decisões comuns, se vai casar, se não vai casar, com quem vai casar, com quem não vai, onde vai trabalhar, em que igreja vai atuar, essas decisões que a gente tem que tomar na vida, durante toda a vida, isso aí, a verdade, você não vai encontrar isso de uma forma explícita, digamos assim, na Escritura, mas você vai encontrar os princípios, né, para que te orientem, para que você tome essa decisão. Por exemplo, eu sei que eu não posso me casar com uma mulher que já é casada, isso aí eu vou estar infringindo lá o quê? Não adulterarás, está lá escrito. Então, se eu for adiante nesse propósito, o que é que vai acontecer? Eu estou aqui tomando uma decisão, uma escolha, fazendo uma escolha que vai me trazer consequência. Então, é nesse sentido, a Bíblia dá os princípios, as orientações, né, o norte para as nossas vidas. Por exemplo, até uma questão da escolha de roupa, né? Se eu estou vindo para a igreja, né, enfim, eu vou colocar uma roupa que eu sei que é adequada para o ambiente, inclusive isso a gente vê até aí fora, né? Por exemplo, num tribunal mesmo, você não pode adentrar um tribunal de qualquer forma, você tem que se adequar. Se eu for para a praia, eu vou botar uma roupa mais adequada para um ambiente de praia e assim por diante. Então a gente vai se conduzindo e a Bíblia, por incrível que pareça, a gente se surpreende muito nesse sentido quando a gente vai para o livro de Provérbios, né? Tantos ensinamentos práticos mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que gosta muito de estar na casa dos outros constantemente. Aí você vai lá para Provérbios e o sábio ensina isso. Olha, não fique lá na casa, em outras palavras, não fique muito tempo na casa do outro, porque o outro pode aborrecer de você, né? E assim por diante. E vários outros princípios. Bom, mas aí as Escrituras elas têm muitas promessas, né, sobre a direção divina para as nossas vidas. Eu vou ler aqui, por exemplo, no Salmo 32, versículo 8, só para ilustrar para os irmãos, de como há muitas promessas de Deus nas Escrituras sobre a direção dele para as nossas vidas. Salmo 32 e o versículo 8, diz assim a palavra:
Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, o próprio Deus, ele tem essa disposição, ele tem esse interesse em nos guiar. Há muitas outras referências que não vou poder ler, mas a vontade, a disposição do nosso Deus para nos orientar, para nos guiar, ela é constante em nossas vidas. Nós é que insistimos muitas vezes em desviar, em tomar o rumo errado, em não consultar, não pedir a orientação, a instrução de Deus para as nossas vidas. E aí vale aquele princípio. Quanto mais eu conheço a Escritura, quanto mais eu invisto nisso, a probabilidade é que eu tenha mais condições de fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus, né? Então, muitas vezes a gente diz, não, mas fulano fez uma escolha, tomou uma decisão errada na vida, mas é crente, conhece a palavra, mas até que ponto a gente conhece a palavra, né? Até que ponto a gente conhece? Então, por isso que é imprescindível, né, o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, para que a gente possa tomar conhecimento. Enfim, existem muitas outras passagens que mostram, né, as promessas de Deus para as nossas vidas, em termos de direção, de orientação, Deus como nosso guia. E é interessante que a palavra aparece em algumas dessas passagens, principalmente se a gente vai para o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, aparece a palavra sabedoria, né? E a palavra sabedoria, ela significa exatamente o conhecimento de um curso, de um percurso que vai agradar a Deus. Está empregada sempre nesse sentido aqui, de alguma coisa, de um caminho que vai ser percorrido por nós, né? E que vai agradar a Deus e que vai assegurar que nós estamos debaixo dos planos de Deus, na direção de Deus. Por isso que Tiago, ele recomenda que aquele que não tem sabedoria faça o quê? Vá e compre, não é isso? É isso, irmão? Comprar sabedoria? Não. Vai fazer o quê se não tem sabedoria? Peça a Deus. Se não tem sabedoria, peça a Deus. Porque a sabedoria, irmãos, Deus, esse conhecimento de que nós estamos nos conduzindo para um caminho, ou num caminho que agrada a Deus, ela é fundamental. Paulo, ele chega a dizer lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, aquele versículo que fala da vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável. A ordem, às vezes eu não lembro exatamente se é nessa ordem, mas é boa, perfeita e agradável. As três coisas, a verdade é. Então, veja, a vontade de Deus, né? Então, o Novo Testamento, a gente vê aqui várias passagens, ele tem ensinamentos sobre o conhecimento de Deus para as nossas vidas, a sabedoria de Deus. Ainda trazendo essa base, essa fundamentação para a gente entender, compreender a direção de Deus para a nossa vida, a gente pode pegar a própria metáfora, irmãos, a própria ilustração da relação do pai com o filho, né? Qual é o pai? Eu digo pai numa situação normal, né? Uma pessoa, qual é o pai que não tem o cuidado de orientar, de guiar o seu filho? Estou falando do pai na situação normal, porque a gente tem visto e assistido ultimamente casos tristes, né, de pais que têm agido justamente o contrário, né, têm matado o próprio filho. Ontem eu estava ouvindo o segundo caso de uma criança, acho que é Stefano o nome dela, não sei, que também morreu por causa de abusos, de maus tratos, enfim, de violência dos pais, né? Mas eu estou falando aqui do pai nessa outra perspectiva, do pai que realmente cuida do filho. Então, qual é o pai que não tem essa preocupação, né, de orientar, de guiar o filho, de perceber se o filho está se conduzindo no caminho que ele ensinou, no caminho adequado, no caminho correto? A gente vê que lá em Mateus, né, Jesus falando disso aqui, Mateus capítulo 7 e o versículo 11, ainda sobre essa relação pai, né, de como pais orientam seus filhos, ele diz assim, Mateus 7, 11, Jesus está ensinando e estimulando a oração. Ele diz no versículo 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se nós, irmãos, que somos falhos, somos humanos, somos limitados, temos esse desejo, essa preocupação, essa responsabilidade de educar os filhos no caminho da justiça, muito mais o nosso Pai, Deus, tem esse desejo, essa vontade de que nós sejamos guiados por Ele, conduzidos por Ele, né? Paulo também vai ensinar um pouco sobre isso lá a Timóteo, quando ele está ensinando lá a Timóteo, dizendo que a palavra de Deus ela é útil, né? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, né? Então veja quantos ensinamentos Paulo está dando ali
a Timóteo, né, mostrando o poder, a eficácia, a utilidade da Escritura, da Palavra de Deus, no sentido de nos corrigir, de nos ensinar, de nos educar no caminho da justiça, porque é ela realmente que proporciona esse caminho de estar sob a direção de Deus, sob o cuidado de Deus. E o resultado disso tudo é prometido lá no texto que Paulo fala, né, em Timóteo. Ele diz que o resultado prometido é uma pessoa plenamente preparada para toda boa obra. Ou seja, uma pessoa que está preparada para uma vida dedicada a seguir o caminho do Senhor, seguir a vontade de Deus. E, finalizando já essa parte aqui de algumas bases bíblicas para a gente entender a direção divina, a gente tem um ensinamento muito bonito também na Escritura sobre o papel do Espírito Santo como nosso instrutor, né? Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós temos a presença constante e permanente do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos guia, que nos orienta. Agora, detalhe, o Espírito Santo faz isso por meio da palavra. A gente vai chegar daqui a pouquinho aqui numa visão equivocada que existe por aí, que muitas vezes a pessoa diz, eu vou buscar a direção de Deus, e vai apelando, irmãos, para situações de ordem mais sobrenatural, de ordem mais emocional, gente que corre para um monte, para não sei para onde, para ouvir a voz daqui, voz acolá, enfim, quer ouvir tudo, né? Mas se esquece do principal, se esquece de ouvir a própria palavra de Deus escrita. É isso que até o Parque ele faz questão de insistir. O Espírito Santo de Deus, ele vai sim nos guiar, nos orientar, mas ele vai fazer isso mediante o conhecimento da Escritura, da palavra de Deus revelada para nós. Então, o cristão tem o Espírito Santo de Deus como instrutor. Quando Jesus subiu aos céus, né, ele fez a promessa, né, que viria o Consolador, o Espírito Santo, e que estaria conosco e nos ensinaria todas as coisas. Lá em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 2 e o versículo 20, deixa eu ler aqui, 1 João 2, 20, diz o seguinte, 20 e 27, né? E vós possuís unção que vem do Santo, né? O Santo Espírito, e todos tendes conhecimento. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então veja que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mostrando a direção, né? Inclusive chega a ser, irmãos, a dúvida quanto à ação do Espírito Santo na nossa vida, guiando, dirigindo, chega a ser um insulto, né, contra o próprio ministério do Espírito Santo de Deus. É subestimar a própria ação do Espírito Santo de Deus, quando a gente ignora, quando a gente duvida de que o Espírito Santo de Deus seja capaz de nos guiar, de nos conduzir, de nos ensinar todas as coisas que a palavra de Deus já traz, né, para nós. Então é como se a gente estivesse insultando a própria fidelidade do Espírito Santo de Deus ao seu ministério. E por fim, aqui, nesse primeiro momento, a gente precisa entender, compreender que o próprio Deus, ele busca a sua glória em nossas vidas, né? Deus deseja ser glorificado em nós, por meio de nós, e ele é glorificado efetivamente, de fato e de verdade, quando nós obedecemos a sua vontade. E para isso, irmãos, para cumprir esse fim, essa finalidade, né, de ser glorificado em nossas vidas, por meio de nós, ele está pronto para nos ensinar o seu caminho. Aqui na leitura devocional de hoje foi lido o Salmo 119. É um salmo riquíssimo que fala sobre a instrução. Tem muitos versículos, o pastor leu apenas uma porção ali, mas se os irmãos voltarem lá para o início, vocês vão encontrar vários e vários versículos que tratam, né, desse Deus que se coloca à disposição para ensinar o caminho, para instruir na nossa vida, para nos ensinar o caminho. Então o Salmo 119 como um todo, ele vai ressaltar essa confiança que devemos ter na disposição de Deus para ensinar aqueles que desejam obedecer, evidentemente, né? Aqueles que desejam ser ensinados, né? O Salmo 23 também, o versículo 3, mostra para nós esse desejo de Deus de ser glorificado em nossas vidas e, portanto, de nos ensinar. 23:3 diz assim, Salmo 23:3, refrigera-me a alma, aí vem, guia-me, conduz-me, né, oriente-me,
guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ou seja, pelo próprio Deus, né, para cumprir essa finalidade de ser glorificado nas nossas vidas. Ele se dispõe, se coloca como um pastor que nos orienta, que nos guia pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Portanto, é impossível, pelo que a gente viu aqui, nesses textos que a gente já passou aqui, é impossível duvidar que a direção de Deus seja uma realidade na nossa vida. A direção de Deus, ela é presente. E essa direção é algo que é planejado por Deus e é algo que é prometido por Deus. A gente viu aqui algumas referências da promessa de Deus, como diz lá no Salmo: instruir-te-ei e ensinarei. Então Deus está a todo momento na sua Escritura se colocando à disposição, à nossa disposição, irmãos, para sermos guiados. Então a gente não tem do que reclamar de que a gente não tem orientação. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas como eu disse, a gente não vai encontrar aqui, eu vou hoje, tenho que ir a um determinado lugar, eu vou de quê? Eu vou de Uber, ou eu vou de carro, ou eu vou de bicicleta. Eu vou aqui abrir no Salmo para ver qual é o meio de transporte que eu vou. A gente não vai encontrar isso, né? Mas a gente vai para a palavra de Deus e vai obter princípios sobre como a gente pode se conduzir nas situações práticas do dia a dia, né? Da nossa vida, da nossa rotina. Mas aí vem a pergunta sobre a questão: como a gente pode receber essa orientação? A gente viu que a orientação é algo que é presente na Escritura, de uma ponta a outra a gente tem ensinamento sobre isso, né? E às vezes até muitos cristãos acabam se enganando, né, nessa busca dessa orientação, como eu já disse agora há pouco, buscando a orientação às vezes no lugar onde ela não está, né? Novamente, irmãos, eu faço aqui uma menção, eu faço isso inclusive amparado não só no próprio autor da lição, do estudo, mas pela realidade que eu tive, que eu já conheci, congregando vou falar aqui para não expor, né? Congregando de certo momento da vida, em algum lugar, e a gente via essa preocupação de alguns cristãos, muitas vezes muito preocupados em ouvir o profeta, em vir a profetisa e buscar ir para casa, não sei de onde. Eu não estou aqui dizendo que é errado a gente buscar participar de um culto de oração, mas existem pessoas que estão equivocadamente buscando isso, a orientação para a sua vida. Eu já ouvi isso aqui, eu vou para um culto de oração para ouvir o que é que Deus lá, para ouvir, né, sabendo que ali tem pessoas com dons, certos dons espirituais, para saber o que é que Deus vai dizer especificamente sobre aquilo, né? Quando na verdade a pessoa que é um ser reflexivo, já que nós somos criados à imagem de Deus e temos a capacidade de pensar, de raciocinar, nós somos seres reflexivos, poderia buscar na própria Escritura. Às vezes a resposta já está lá, dada, mas a pessoa insiste em buscar por meios, né? E aí qual é o erro básico desse comportamento, dessa conduta? É justamente pensar, né, que a direção ela é uma inspiração, é algo que vem do Espírito Santo, mas sem estar amparada na palavra escrita. Como se o Espírito Santo de Deus fosse agir independentemente para atender a determinados caprichos nossos, né? Agindo separadamente ou de forma desvinculada da Escritura Sagrada, quando não é. O Espírito Santo de Deus ele vai nos guiar, nos dar as respostas, mas sempre em consonância com os ensinamentos, com aquilo que está já posto na palavra de Deus. E essas ideias equivocadas normalmente vêm justamente naquilo que o autor vai chamar de na direção, a busca da direção nas escolhas vocacionais. Guarda essa palavrinha aí, que as escolhas vocacionais são justamente essas atividades da nossa vida, essas escolhas que nós temos que fazer com relação a como vamos viver, onde vamos morar, com quem vamos casar, se vai ter filho, se não vai ter filho, qual é a profissão que vai seguir, qual é a faculdade que vai fazer, qual é o emprego onde vai, né, trabalhar, qual é a igreja onde vai desenvolver seus ministérios, seus dons, enfim, essas decisões que a gente toma todos os dias na nossa vida, são as escolhas vocacionais. E aí, muitas vezes, as pessoas equivocadamente vão buscar direção, não na Escritura, na palavra revelada de Deus, mas partindo para ouvir, né? E aí apelando para, muitas vezes, um emocionalismo, apelando muitas vezes para uma ordem sobrenatural, né? Alguma coisa mais fantástica, uma coisa mais assim, né? De uma manifestação mais, como a gente vê em algumas situações. Quando lá na sua casa mesmo, na sua oração com Deus, você pode abrir a Escritura e Deus vai te dar fortemente a orientação do que você deve fazer na sua vida, né? Então isso é um fato. E então qual é o fundamento da direção de Deus, né? Tendo em vista que todas as nossas escolhas vocacionais, elas existem, elas são feitas
para atender justamente a questão da alegria ou da tristeza, da forma como nós vamos viver aqui no mundo, né? Que se vai ser uma coisa que vai nos trazer felicidade ou não vai nos trazer felicidade. Nós, todos os momentos, estamos buscando a direção e nos guiando e nos conduzindo no caminho com esse sentido. Buscando a alegria, né? Buscando ser bem-sucedido, buscando, enfim, estar nessa condição. Mas qual é o fundamento que a Bíblia nos traz, que o autor insiste em dizer aqui, da direção divina? Exatamente esse, irmãos. O fundamento é que, se nós temos que honrar o Espírito Santo de Deus, buscando a orientação dele, buscando a orientação dele, mas sabendo que ele é um instrumento, né? É algo que nos guia, mas nos guia mediante o conhecimento da palavra de Deus. E não como um ser, como um espírito, como alguma coisa, um fantasma, alguma coisa que vai lá e você vai consultar. Porque é mais ou menos isso que as pessoas no mundo fazem, os pagãos. O que é que os pagãos fazem muitas vezes? Abrem as cartas de tarô para saber como é que vai ser a vida, como é que vai ser o futuro. E muitas vezes há crentes cristãos, acho que agindo dessa maneira, como um paganismo, né? Buscando a orientação de Deus nesse sentido, e não se voltando para a Escritura Sagrada, que é ela que nos molda em nossas convicções, em nossas atitudes, nas nossas ideias, nos nossos valores. Tudo isso que somos, tudo isso é moldado pela Escritura de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, que traz e aplica e ilumina todas essas verdades das Escrituras nas nossas vidas. É simples. Eu só lembro do C.S. Lewis, quando eu leio sobre essas questões, quando ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, né? E às vezes, irmãos, a gente distorce, a gente complica muito, na verdade, né? A maneira como nós vamos nos guiando. Então, o Espírito Santo de Deus dirige, esse é um fundamento da direção, ele dirige nossas vidas, mas dentro dos limites estabelecidos na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ficar atentos e discernirmos certas manifestações que a gente vê e ouve por aí. E não é difícil, não. Não é difícil, não. Pode pegar o YouTube lá, colocar uns vídeos, que você vai ouvir coisas que não estão nem um pouco, não passam nem de perto daquilo que a palavra de Deus orienta. Isso é muito perigoso, irmãos, porque muitas vezes as pessoas, em busca de uma direção de Deus, vão ouvir certas pessoas, né? Eu não estou dizendo que a gente não deva respeitar, né, aquelas pessoas que têm um ministério, que têm um dom exercido por Deus, mas o nosso fundamento principal é a Escritura. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, beleza, perfeito, não há problema. Agora é porque nós somos muito tendentes a dar ouvidos, né, a aquilo e aquilo outro. Nós temos uma inclinação natural para ouvirmos muitas vozes. As vozes que vêm do nosso próprio coração, que é enganoso. O profeta Jeremias já falava sobre isso, é corrupto o coração da gente. E também ouvir outras vozes que vêm de outros lugares. E esquecemos de ouvir a voz principal, que é a Escritura Sagrada. E aí, para a gente passar rapidamente, eu queria meditar com os irmãos 6 armadilhas que o Packer, né, ele nos mostra, eu acho bem interessante, sobre como nós devemos ter cuidado, né, com essas armadilhas acerca da direção de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós temos o conceito correto do que seja a direção de Deus, né, mas podemos errar, principalmente nessa área mais vulnerável da nossa vida, que é essa área das escolhas vocacionais, essas escolhas das coisas que nos fazem, que nos constituem como um ser humano mesmo, as coisas que a gente tem que fazer. Então, rapidamente, ele fala aqui em 6 armadilhas, e todas elas, ele fala de uma indisposição. Então, ele diz, a indisposição para pensar, primeira armadilha, essa indisposição para pensar. Então, as pessoas que muitas vezes buscam, é justamente isso que a gente está colocando, esse sobrenatural, que busca essas manifestações que a gente vê por aí em certas pessoas, essas profecias, até alguns dizem essas profetadas, né, que vêm por aí. Então, essas pessoas que buscam isso aí, na verdade, elas se afastam, né, da palavra de Deus, porque elas não se dão o trabalho nem de pensar, de estudar a Escritura, de ver o que é que Deus fala, o que é que Deus nos ensina. E Deus nos criou, irmãos, como seres pensantes. Temos as emoções? Temos, né? Arrepia tudo ali quando dá glória a Deus bem alto, né? Tem irmãos que é assim, mas arrepia o que quiser, mas o que está aqui é o que vale. Está entendendo? É a Escritura. Então, nós somos seres pensantes, racionais, reflexivos, e o culto é racional. Então, vamos buscar aqui essa disposição para pensar, porque uma armadilha é a indisposição.
Ou seja, não ter a vontade de pensar sobre isso. E aí a gente vai sendo levado pelo emocionalismo, pelo sobrenaturalismo, por manifestações de ordem sobrenatural, e a gente não apela para o ensinamento da Escritura de Deus sobre a direção, né? Então a gente vê assim muitas situações como essas, pessoas que vão muitas vezes entregar certas profecias para a vida da pessoa, dizendo como ela tem que agir assim, o que é que ela tem que fazer, quando na verdade aquilo não está em consonância com o ensinamento da Escritura. Então, muito cuidado, ouvidos atentos e principalmente na palavra. Na dúvida, deu tempo e volte para a Escritura, para pesquisar, para estudar, perguntar a quem sabe e assim por diante. Segunda armadilha é a indisposição para pensar adiante, ou seja, é a indisposição para pensar nas consequências. Porque todos os nossos atos têm consequências no futuro, a longo prazo, né? Eu vou ler aqui para os irmãos só uma referência com relação a essa armadilha, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, Deuteronômio 32, versículos 29. Deuteronômio 32, Cântico de Moisés, versículo 29, ele diz assim: tomara fossem eles sábios. Vou pegar o 28. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, né? Desejo, né? No Cântico de Moisés. Então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Né? Então, tanto vale para essa primeira armadilha, que é a indisposição para pensar, ou seja, aqui desejo dele é de que nós sejamos sábios, que o povo fosse sábio, né? Fosse inteligente, buscasse os conselhos do Senhor, mas também que buscasse entender o que estava por vir, né? Atentar para o fim. Então, as nossas escolhas que nós fazemos, né, buscando a direção de Deus, elas também vão ter impacto e consequências a longo prazo. Então, é uma armadilha essa indisposição nossa de não querer pensar nas consequências, naquilo que vai acontecer a longo prazo, naquela medida que a gente toma em qualquer área da nossa vida, né? No emprego, muitas vezes a gente pega um emprego por uma necessidade do momento, agora, né? Aí não pensa que aquilo ali mais adiante pode trazer uma consequência drástica para a vida da gente. Paixões. Mostrou. Terríveis. É verdade.
No caso né, o pastor está dando alguns exemplos aqui, algumas situações da vida em que a precipitação pode levar a consequências drásticas no futuro. No caso do namoro com julgo desigual, já começa até na questão durante o próprio namoro de ir para o culto, né? Quer dizer, vai chegar o momento ali do domingo e aí, vai para onde? Um vai querer ir para o culto, o outro vai querer ir para outro lugar. Então já começa desde ali e vai se estendendo para outras situações, né? A paixão cega. Ele até fala, o Parker, ele vai situar muito essa questão nessa área mesmo das emoções, da questão, ele dá o exemplo no caso dessa paixão, realmente, né? No caso dos relacionamentos amorosos, que aí, não diz o termo paixão cega, mas ele vai usar mais ou menos essa ideia de que aquilo ali, a pessoa é envolvida por um tal sentimento, uma paixão que acaba impedindo de enxergar, de ver, né? As consequências daquilo a longo prazo. É claro que há situações, quer dizer, que são mais drásticas do que outras. Por exemplo, a questão do casamento, o preço é muito alto, porque depois, assim, para voltar, né, é mais difícil. Há outras situações, por exemplo, financeiramente. Se eu sei que meu salário não comporta a aquisição de um bem, e eu estou apaixonado, o que eu quero muito, desejo é muito grande, eu vou lá. Então, irmão, esse negócio de dizer, eu vou orar para Deus dar a direção de Deus, mas é um orar assim só para cumprir uma tabela, como diz, né? Mas vai lá e compra o bem, depois vem o estrago. Não pode comprar, não pode pagar, porque sabia que o orçamento, quer dizer, o princípio já está ali. Você não pode gastar mais do que ganha. Esse é um princípio de vida, né? Mas aí a paixão, o desejo, não, vai aparecer alguma coisa, né? Vou fazer alguma coisa. E aí não há planejamento, não nada, e depois vem as consequências. Então isso vale para desde situações corriqueiras como essa, até situações mais sérias, como a escolha da pessoa com quem você vai dividir a sua vida para o resto da vida. Em terceira armadilha que ele diz, indisposição para aceitar conselho. Né? E a gente sabe que existem pessoas que são duras assim. Eu conheço até pessoas que falsamente se colocam à disposição para... Eu tenho colegas de trabalho que às vezes elas querem tomar alguma atitude e ligam, pedindo alguma... Mas já ligam assim, esperando a confirmação, sabe? Quando vê que o negócio está indo na direção contrária, aí a gente percebe logo que não queria pedir conselho. Na verdade, queria só compartilhar, mas já está decidida a tomar. Então, a indisposição para aceitar conselho, irmãos, é um sinal de imaturidade e de presunção. Imaturidade porque não conhece realmente ou está cego ali de tal maneira que não conhece, não quer ver ou não vê as consequências daquilo que está, enfim, definindo e tomando para a sua vida. E presunção no sentido de achar que sabe tudo, que tem, já tem toda a experiência do mundo e assim por diante. Provérbios, o livro de Provérbios traz um ensinamento sobre isso. Provérbios 12:15 diz assim, sobre essa questão dos conselhos, né? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Pedir conselho a alguém não é sinal de fraqueza, não é sinal, muito pelo contrário, é sinal de sabedoria, é sinal de que você é uma pessoa sensata. Então, na dúvida, vale a pena, primeiramente, procurar alguém, sempre tem alguém que conhece a Bíblia mais do que a gente, né? Então, às vezes o conhecimento que eu tenho da palavra ela é insuficiente. Acho tão interessante isso, porque às vezes o próprio conhecimento, não, mas eu conheço a palavra, mas o conhecimento que você tem ainda é insuficiente para uma decisão tão séria como essa que você vai tomar. Então, alguém que conhece mais a palavra de Deus, alguém que conhece mais a natureza humana, as limitações humanas, com certeza vai te ajudar, vai dar mais condições para você tomar aquela decisão. Então, aproveitar isso que a gente tem. Isso é como o pastor usa a expressão, é meio de graça, eu vou aproveitar também para usar essa expressão. É um meio de graça que Deus coloca à disposição para nos ajudar. Quarta armadilha, indisposição para suspeitar de nós mesmos. A gente está falando de direção. Então, a indisposição, a gente não tem a disposição a indisposição para suspeitar de nós mesmos, né? Ou seja,
A gente acha que está tão certo que a gente sequer para pensar se realmente aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está pensando, a forma como a gente está agindo, se é ou não aquilo, porque a gente não quer suspeitar da gente mesmo, né? A gente gosta de ser realista em relação ao outro, mas ser realista e admitir os erros, e admitir que está pensando errado, que está... Então, irmãos, isso muitas vezes a gente é tomado por essas emoções, né? E a gente às vezes é até racional com os outros, muito racional com os outros, mas não com a gente mesmo. Então esse é um problema, porque o nosso coração ele é enganoso. E aí eu trago a base bíblica, o Salmo 139, quando ele diz assim, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Claríssimo esse texto, né? Na dúvida, não tendo certeza nem segurança naquilo que você conhece da palavra, então peça a Deus para Deus sondar o seu coração, porque com certeza Ele vai ver o caminho mau e vai guiar pelo caminho certo. Quinta armadilha, achei muito interessante essa armadilha. Indisposição, o termo é bem estranho. Escuta o que eu vou ler, que aí eu li o conteúdo para entender a ideia do autor, entendi a ideia do autor que é muito interessante, e eu vejo isso muito por aí, mas o termo é estranho. Indisposição para descontar o magnetismo pessoal. Que raio é isso? Descontar o magnetismo pessoal. Deu para entender alguma coisa essa expressão? Descontar o magnetismo? Aí depois eu fui entender, o magnetismo é justamente essa atração que muitas pessoas têm por outras, no sentido de colocá-las no altar, numa posição de destaque, que a pessoa acaba se guiando por aquela pessoa. Não, eu vou conversar com ele porque ele sabe muito, porque é a pessoa que... Começa a colocar a pessoa num patamar muito alto, né? E muitas vezes não se dá conta de que aquela pessoa é uma pessoa que tem falhas também, que pode te guiar, te dar conselho, te orientar para o caminho errado, né? E muitas vezes, irmãos, ele está colocando aqui, são pessoas até que exercem uma influência muito grande sobre as outras, a ponto de subjugar as pessoas, de trazer um certo domínio sobre aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, exercer uma influência muito forte, um poder, um domínio, uma liderança muito grande. Eu lembrei disso, sabe do quê? Quando surgiu aqui em João Pessoa, não sei se os irmãos lembram, o modelo de igreja celular, Jess, Josélia lembram disso aqui, né? Quando surgiu o G12, lembram disso? Aqui em João Pessoa, eu trabalhei num lugar aqui em João Pessoa que era, enfim, liderado por pessoas desse grupo. E eu observava, irmãos, lá no ambiente de trabalho, que essa história de ter uma célula, eu tenho meus 12, e em vez de aquela pessoa funcionar como alguém que ia trabalhando num discipulado, que eu acho que deveria ser essa a ideia do discipulado, mas essa pessoa acabava subjugando e dominando de tal forma que acabava influenciando a pessoa em todas as decisões que a pessoa ia tomar. Ou seja, a pessoa lá da célula acabava achando que deveria dar conta de sua vida ao líder. Tudo que ia fazer, eu via isso no cotidiano, tinha que dar satisfação ao líder. Então essa pessoa acaba se inchando, se colocando numa situação de alguém que tinha o domínio sobre as outras. Isso é uma distorção do modelo, do modelo celular, mas acabava acontecendo. E aí Paulo vai dizer lá no na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 1, né, a gente tem que reconhecer a capacidade que muitas pessoas têm de nos ajudar, de nos aconselhar, de nos orientar, de nos colocar, mas isso tem que ser feito também por Deus, guiada por Deus, né? E essas pessoas têm que ser respeitadas, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. E Paulo diz no capítulo 5, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Eu acho que eu peguei a referência errada, mas é mais ou menos aquela ideia. Deixa eu pegar aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses 5:1, acho que eu peguei a referência errada. Mas é aquela ideia, não sei se os irmãos lembram do texto, do aproveitar o que é bom, de reter o que é bom. É em Tessalonicenses, só não lembro qual 5:11, será? 5:18 e 17. 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu lembro que... É porque é muita referência, acabei trocando aqui alguma coisa. Mas, enfim, era mais ou menos essa ideia de reter o que é bom, de aproveitar o que é bom. Então, se eu estou lidando com pessoas... 21, é verdade. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, se eu estou lidando com pessoas com quem eu me oriento, com quem eu me aconselho, então ter o discernimento também pela própria Escritura, né? Não entregar a sua vida, como ele diz. Então, esse é um dos erros, uma das armadilhas na busca por orientação divina.
tirar o foco da própria Escritura e colocar diretamente naquela pessoa que exerce essa liderança muito forte na sua vida, a ponto até dele manipular. E a última armadilha que ele coloca é a indisposição para esperar. Indisposição para esperar. E ele diz assim, interessante, Deus muitas vezes nos deixa esperando, porque Ele não tem tanta pressa quanto nós temos. O tempo dele não é o nosso tempo. E a gente, às vezes, tem muita ansiedade, muita pressa. Ele diz que não é do costume de Deus dar esclarecimento sobre o futuro, de forma que a gente precise agir aqui no presente, né? Ou seja, a gente precisa ter isso. Quando na dúvida, a melhor coisa é esperar em Deus do que se precipitar. E, irmãos, indo para as considerações finais, algumas afirmações que o autor traz, que são importantes para a gente aplicar na nossa vida. E ele diz o seguinte, que primeiro, não se deve concluir que a orientação certa significa um caminho livre de problemas. E a gente tem vários relatos na Escritura de como muitas vezes o servo do Senhor estava na direção de Deus, mas encontrou muitas adversidades. A própria travessia do povo de Israel, porque é interessante. Eu comecei o estudo falando sobre a travessia do povo, lá no deserto, e a gente só olha para aquela coluna de nuvem bonita, fazendo sombra, aquela coluna de nuvem iluminando tudo, mas os irmãos já pararam para pensar nas condições higiênicas daquele povo, aquele monte de gente. Já parou para pensar, como ele diz aqui, a questão, por exemplo, de alguns dias sem água e sem carne, sem a comida, as batalhas sangrentas que aconteceram ali naquele percurso, quantas adversidades estavam na direção, estavam indo em direção a Canaã, sem dúvida. Mas nesse caminho, aquele povo encontrou também muitas dificuldades, muitas adversidades. Isso fica um ensinamento para nós. Estamos no caminho do Senhor, mas isso significa dizer que a gente vai estar livre de adversidades e de problemas, né? Mas a gente sabe o fim que nos espera, aquilo que está preparado, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, né? Aquilo que está preparado para nós. E aí, a gente sabe disso, os discípulos também passaram por situações como essas, aqueles episódios das tempestades, né? Estavam com Cristo, mas enfrentaram tempestades ali no mar, enfim, lá o exemplo do mar na Galileia, não vai dar tempo ler, os irmãos. E o maior exemplo de tudo, daquilo que estava no caminho, mas que encontrou muitas adversidades, foi quem? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Eu acho uma frase que Parker diz, que eu tive que colocar aqui para ler para os irmãos, que ele diz assim: nenhuma vida humana foi tão completamente guiada por Deus e nenhum ser humano jamais se enquadrou tão bem na descrição homem de dores. É forte isso, né? Nenhum ser humano foi tão guiado por Deus como Jesus e nenhum ser humano jamais se enquadrou na descrição de homem de dores, como diz lá o profeta Isaías. Homem de dores e sabia o que é padecer. Jesus sofreu tudo que a gente já conhece. Alguém que estava na direção, guiado por Deus, cumprindo o propósito de Deus, mas que enfrentou. Então imagine nós, irmãos, como é que fica a nossa situação? O que é que nós podemos esperar? Você às vezes pode dizer, mas eu estou no caminho, eu sou crente, e ainda tem gente que ainda vai mais longe. Eu dou o dízimo, eu tomo ceia, eu faço isso, eu evangelizo, aí começa a dizer o que faz tudinho, né? Como se a adversidade não fosse algo que faz parte do pacote da salvação aqui, da nossa trajetória em rumo à salvação. E ainda mais uma outra coisa interessante que eu acho, que ele coloca assim, que eu acho fundamental. Aliás, e na própria questão de Jesus, né, ele enfrentou aqui a direção de Deus para a vida de Jesus, afastou Jesus da família, afastou Jesus dos conterrâneos, fez com que Jesus entrasse em conflito com todos os líderes religiosos e civis de sua época e levou Jesus para a traição, para a prisão e para a cruz. Aliás, para a traição e para a cruz, né, levou Jesus para esse lugar. E aqui, fechando a ideia, ele vai dizer o seguinte, que eu acho mais interessante também nessa aplicação. De acordo com a nossa avaliação pessoal, né, se a gente for pensar pela ótica humana, pelo padrão humano, a cruz foi um desperdício. Como assim a cruz foi um desperdício? A cruz foi um desperdício da vida de um jovem, Jesus morreu jovem, 33 anos. Desperdício de quê? De um profeta influente. Jesus, a gente conhece toda a caminhada de Jesus no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Foi o desperdício de um líder em potencial, onde Jesus passava, arrastava multidões, né? A gente pensar por essa ótica, a gente vai pensar assim, que foi um desperdício. Aí, da mesma forma, a gente pode pensar na nossa vida. Do mesmo modo, a vida dirigida por Jesus, a vida que a gente escolheu, o caminho que a gente escolheu traçar, pode parecer também uma vida dirigida com desperdício, né? Como a gente pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo.
Ele dá até o exemplo do episódio quando ele ia para Jerusalém e ele foi preso. E ficou tanto tempo preso ali, quando ele poderia estar evangelizando na Europa. Então, o que ele vai chegar a essa conclusão para nos dizer, para tranquilizar os irmãos, é o seguinte: é que Deus também não nos diz a razão das frustrações e perdas que são parte da vida dirigida. Ou seja, esse caminho que nós abraçamos, que nós decidimos seguir, vai nos trazer adversidades, vai nos trazer perdas, vai nos trazer frustrações, e muitas vezes a gente não vai saber por quê. Né? Mas aí é onde entra a questão da confiança, né? Da segurança. A gente precisa crer, confiar e entender assim, integralmente, se jogar na compreensão de que Deus, Ele tem o melhor para nós, de que Ele preparou o melhor para nós. Né? Então, é interessante. E por fim mesmo, para encerrar, o que fazer quando a gente erra o caminho? Porque a gente está falando de direção. Né? A gente está no caminho, na direção. Será que quando a gente descobre que perdeu a direção divina e tomou o caminho errado, será que o dano é irrevogável, não tem mais como voltar atrás? Tem sim. E aí o exemplo que a gente tem é de Pedro. Quantas vezes Jesus não corrigiu o trajeto de Pedro? Eu estava lendo essa semana, até lá na carta de Paulo, quando Paulo corrige Pedro, né? Quando Pedro estava ali comendo com os gentios, aí chegam aqueles judeus, aí Pedro vai e bate o pino de novo, bate em retirada, se afasta de novo, covardia de novo ali, né? Aí Paulo vai lá e repreende Pedro, né? Então, quantas vezes Jesus não precisou intervir na vida? Então, irmãos, faz parte da soberania de Deus, porque Deus muitas vezes, Deus não só nos restaura, mas como Ele usa os nossos erros, as nossas tolices, e tira proveito disso no plano que Ele tem para nós. E aí a gente termina com o versículo que diz, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né, e o mais Ele fará. E eu vou terminar com a citação do Parker, na página 293, para a gente orar. Página 293, uma citação dele, que eu achei fantástica, quando ele diz o seguinte: a direção, que é o que a gente está tratando nessa manhã, como todos os atos de bênção, sob a dispensação da graça, é um ato soberano. A direção é um ato soberano. Deus nos conduz, nos dirige. Deus não nos guia apenas para nos mostrar o caminho que devemos trilhar. Ele quer nos guiar também no sentido mais fundamental de assegurar que, aconteça o que acontecer, quaisquer que sejam os erros cometidos, chegaremos com segurança ao lar. Bonito isso, né? Seja lá o que acontecer, irmão, na nossa trajetória. A gente vai continuar questionando algumas coisas, vai continuar, mas a certeza que a gente precisa ter é: aconteça o que acontecer aqui na nossa trajetória, na nossa existência, nós vamos chegar pela soberania de Deus, pela graça de Deus. Ele diz: haverá sem dúvidas escorregadelas e desvios, mas os braços eternos estão por baixo, seremos alcançados, salvos e restaurados. Esta é a promessa de Deus, e isso mostra o quanto Ele é bom. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração, nossas vidas, e que os irmãos saiam e tenham a certeza, nesta manhã, de que nós estamos na direção do nosso Deus, que nos guia, que nos conduz com segurança ao nosso destino.